caros conselheiros e seus conselheiros. Trago para relatar o processo TC 685-2018, a unidade é a Prefeitura Municipal de Viçosa, interessado o senhor Périx Vasconcelos Brandão Almeida. Trata-se de um recurso de consideração que é um voto vista do conselheiro originário Dr. Anselmo Brito. Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Cícero, senhor Périx Vasconcelos Brandão de Almeida, na qualidade de prefeito do município de Viçosa, no exercício financeiro de 2006, protocolar tempestivamente nessa Igreja Corte de Contas, no dia 22 de janeiro de 2018, no efeito do acordo de número 1872 de 2017, aprovado pelos integrantes do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, na sessão plenária ordinária do dia 5 de dezembro de 2017, publicado no Diário Oficial desse Tribunal no dia 7 de dezembro de 2017, que julgou irregulares os atos de gestão do gestor, tendo em vista divergência na arrecadação e contabilização dos recursos públicos, realização de despesas sem prévio empenho, inobservância das regras para a execução das despesas públicas e, especialmente, a realização de despesas com a contratação de assessoria jurídica e contábil sem o adequado processo licitatório, bem como a não observância das regras próprias para a venda do patrimônio público municipal. No recurso de consideração, o ex-gestor afirma que o conselheiro relator deixou de apreciar situações jurídicas e fáticas que podem infirmar o posicionamento adotado, alegando, para tanto que, item A, bens foram arrematados pelo valor de avaliação ou até mesmo em valor bem superior. Item B, não houve concessão de benefícios de auxílio funeral para o beneficiário. Erro formal no tipo de empenho. Contratação através de processo administrativo, inelegibilidade de licitação. Emissão de empenho ocorrido após a emissão da nota fiscal foram atos isolados. Item 3. Ao final, o senhor Périx requereu a concessão de efeito suspensivo na forma do artigo 53 da Lei Estadual 5.604, de 94, e que reconsidere a conclusão do acordo com medida a eliminar parecer final, opinando pela regularidade das contas. Em apertada síntese é o relatório, eu vou em diante porque trata-se de um voto vista. Do mérito, diferença do valor arrecadado no leilão de bens móveis realizado no ano de 2006. No recurso, o interessado apresentou justificativa quanto à diferença do arrecadado no leilão e de bens imóveis. Abro aspas. Apesar de todo o esforço do recorrente em responder integralmente aos questionamentos deste colegiado tribunal, na realidade não foi possível encontrar o correspondente processo administrativo que culminou na alienação de bens naquele exercício financeiro, conforme informações já constantes nos autos, fecho aspas. Porém, o mesmo conseguiu, junto ao leiloeiro que atuou no processo, uma parte dos documentos composto da publicação do aviso do leilão no Diário Oficial do Estado de Alagoas, de 23 de maio de 2006, publicação ocorrida em jornal, relação dos materiais para o leilão e os valores de avaliação dos bens, além do folder de divulgação de realização do mesmo. Item 6. O conselheiro relator identificou que o ex-gestor já havia encaminhado uma tabela como parte de sua defesa no processo terceiro número 10.135/2017, onde os valores de avaliação dos lotes divergem dos valores apresentados na nova tabela apresentada pela defesa de seu recurso de reconsideração. Item 7. Sendo assim, analisando as duas tabelas apresentadas, este gabinete verificou que a diferença nos valores de avaliação da primeira tabela juntada aos autos com os valores arrecadados na segunda tabela, enviada na defesa do recurso, foi de R$ 7.900. Devo só fazer um lembrete aqui, Vossas Excelências, que o valor total do leilão me parece que foi de 90 mil e uma fração. Quando se verifica o percentual dessa diferença, gera em torno de 8% de diferença.
Sendo assim, o conselheiro relator entendeu que a venda dos bens públicos foi em menor valor do que a avaliação, contrariando o preceito posto no artigo 22, parágrafo 5º da Lei de Licitação. Este gabinete entende que houve descumprimento do referido regimento, do referido artigo. Porém, visto o montante referente à diferença entre o valor da avaliação da primeira tabela e o valor arrecadado em leilão, não ensejaria em tornar irregular o ato de gestão do referido prefeito. Eu lembro também, Vossa Excelência, de continuar, que nós não sabemos, inclusive, se os bens foram arrematados em primeira chamada no leilão ou se em outro, exatamente porque pelo período já muito anterior. Contratação de assessoria jurídica. O gestor alega em sua defesa que esta irregularidade apontada não poderia ensejar da rejeição das contas, visto que era prática comum aos gestores usarem os processos de exigibilidade de licitação para a contratação de escritórios jurídicos e empresas de contabilidade. E só após a resolução 02 de 2011, ou seja, 4 anos após o término da gestão, este tribunal estabeleceu regras para que fossem observadas pelos gestores caso pretendesse levar adiante este tipo de contratação. Em que pese a legislação tratar da contratação de escritório de advocacia para a realização de serviços singulares, destaco que a contratação se deu no ano de 2006, ou seja, há 13 anos antes, e o fator tempo inviabiliza o cotejo entre os serviços executados e a norma de regência. Item 12. Nesse sentido, é dispensável anotar o teor dos artigos 25 e 13 da Lei 866 de 93. E transcrevo aqui os dois referidos artigos. Artigo 25. É inelegível a licitação quando houver inviabilidade de competição ou em especial. Item aí, salto para o item 2. Para a contratação de serviço técnico, enumerado no artigo 3 desta lei, de natureza singular ou profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inelegibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Trago também o item 13, para os fins desta lei, se considera serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a, todos nós sabemos, estudos técnicos, pareceres, assessorias, fiscalização e inspeção de genéricos, patrocínio ou defesa de causa judicial e administrativa, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, entre outros. Item 13. No artigo supracitado, mais precisamente no item 2, 3 e 5, está evidente que a contratação de escritório jurídico para ser realizada por inelegibilidade da licitação, com base na conjugação do artigo 13 com o artigo 25, segundo da Lei de Licitação, tendo em conta que o patrocínio de defesa de causas judiciais, bem como a realização de parecer jurídico, pode ser considerado serviços técnicos profissionais especializados. Item 14. Assim, pelo decurso de tempo, 13 anos da contratação, acredito que é inviável julgar irregular esta contratação, porquanto não se tem como trazer aos autos todas as consultas, pareceres, execuções, petições ou processos administrativos judiciais que o escritório contratado naquela ocasião realizou. Item 15. Se o julgamento do presente procedimento fosse contemporâneo à contratação, este Tribunal de Contas emitiria recomendação para que nas próprias contratações, em não havendo procuradoria jurídica ou procuradores efetivos, fosse realizado esse processo licitatório. Não me parece viável julgar irregular a inspeção in loco com fundamento exclusivo na contratação por inelegibilidade de escritório de advocacia, principalmente quando notamos que, em grande parte dos municípios alagoanos, não há procuradoria jurídica formada por servidores efetivos. Penso que a melhor solução a ser adotada neste ponto específico é a aprovação com ressalvas. Item 17. Nesse caminho, e como não tem notícias de enriquecimento sem causa por parte do escritório, outrora contratado, aprovar o presente processo com ressalva,
se impõe. Assim entendo. Item 18. Destaco que a regulamentação da matéria no âmbito do tribunal ocorreu com o advento da Resolução Normativa número 002 de 2011, regulamento que se tornou exigível após a sua publicação. Assim, contratações anteriores a 2011 merecem tratamento diverso, mesmo porque a indigitada resolução trouxe temperamento, não deve ser esse o termo, não, sobre a contratação por inexigibilidade. Para ilustrar, transcrevo, vou verificar esse termo que está aqui, posto para que verifiquemos. Artigo 4, o jurisdicionado, isso é o que está lá na resolução, o jurisdicionado que já tenha contratado o serviço mencionado no artigo 1º, sem atender aos dispostos nesta instrução normativa e na legislação pertinente, deverão providenciar a necessária licitação pública no prazo de 6 meses a contar da publicação desta instrução normativa. O parágrafo segundo faz esclarecimentos sobre o tema e o parágrafo 3º também. Item 19. Nos termos acima, resta evidente que foram deferido prazo aos gestores para se adequar à resolução citada supra-assim, e como o contrato é anterior à disciplina citada, a contratação não deve ser tida por irregular pelo fato do gestor utilizar a inexigibilidade, mormente quando se observa que o prazo regulamentar deferido para a adequação. Empenho emitido posteriormente à execução da despesa. Item 20. Alega o gestor que a irregularidade apontada pelo conselheiro relator, abro aspas, entre os milhares de processos administrativos, poderia haver algum ou alguns, em número inexpressivo, que, em alguma ocasião ou em determinado momento do rito processual, tem apresentado falhas meramente formais, que não compromete a boa-fé administrativa, tampouco gerou qualquer tipo de dano à administração. Fecho aspas. E como já informado outrora, reconhece o equívoco. Item 21. Ademais, afirma que não houve qualquer tipo de pagamento antes da emissão da nota de empenho e pontua que, abro aspas, os atos de emissão ocorridos após a emissão de notas fiscais foram atos isolados, ou seja, não fazem parte da rotina da execução orçamentária da despesa da Secretaria de Saúde e nem de qualquer outra secretaria, fecho aspas. Considerando o valor das despesas com empenho a posterior no patamar de R$ 1.877 e pela justificativa do gestor anexada aos autos, entendemos que caberia uma recomendação à época para que os mesmos não voltassem a cometer esta violação. Trago, portanto, senhores, para concluir a nossa análise de voto. Na análise levada a efeito nos autos do processo TC 685/2018, que trata do recurso de reconsideração, conhecido como revisão, interposto pelo antigo prefeito, Dr. Péricles, gestor do município de Viçosa no exercício 2006, a fim de reformar decisão plenária ordinária do dia 5 de dezembro de 2017, apresento o voto para que o pleno desta egrégia Corte de Contas, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, decida a conhecer do presente recurso de consideração como de revisão, tendo em vista o princípio da fugibilidade recursal, conforme os itens 5 a 11 desta decisão. B. Dar provimento parcial ao recurso, apenas quanto à alegação do descumprimento do artigo 60 da Lei 4.320 de 64 e do artigo 22, parágrafo 5º da Lei 8.666, para reformar a decisão plenária do dia 5 de dezembro de 2017, em que opinou pela irregularidade das contas de gestão 2006 do seu prefeito Péricles Vasconcelos Brandão de Almeida,
modificando-se o conteúdo do acórdão para regularidade com as ressalvas que anteriormente falei, tendo em vista a ausência de modificações dos itens 10, 12, 13, 18 e 23 do voto anterior. Item 6, encaminhar a cópia dessa decisão à Câmara de Vereadores de Viçosa e, entre D, publicar a presente decisão no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em atendimento ao disposto nos parágrafos 3º, 4º e 5º da Lei Estadual 7.300, de 2011. Assim como voto, senhor presidente. Muito Gustavo. Voto vista e processo anterior. Ok. Conselheiro Anselmo. Ouvi o voto do conselheiro. Eu aqui apenas queria fazer só um exercício de recapitulação do que nós encontramos aqui, mais uma vez destacando que aqui é o que foi encontrado nos autos, apesar do que foi aqui relatado no voto vista do conselheiro Fernando. Eu ainda acho, pelo que consta, pelo que foi achado grave, as situações levantadas, até independente de questão de valores, tais como o gestor inicialmente, na verdade, fatos novos em si, no meu sentir, não vejo no voto vista. O gestor apresentou inicialmente, em sua defesa, em um recurso seu, uma primeira injustificativa pedindo a reforma, uma avaliação contra o item ponto da venda, do leilão ocorrido no município. Apresentou uma avaliação aqui de vários bens, num total de 80.200. Posteriormente, juntou uma outra avaliação. Tem bem que custava 250, que sofreu 500% de aumento, passou de 250 para 1.500. Afinal, qual é o preço correto da avaliação? É a que consta nos autos ou a que foi juntada após esse recurso? Não há nenhum parâmetro processual indicando que seja esses valores aqui anteriormente juntados de forma tão diferente. Evidentemente que pela diferença aqui juntou da medida, houve uma diferença de, como disse o conselheiro Fernando, de quase, acho que R$10.000. 7 mil problemas. Então, veja só, isso chama a atenção. No que diz respeito às notas de empenho de recibos de auxílio financeiro, a documentação consta dos autos. Evidentemente, na defesa, o recorrente está afirmando que não foi, mas a informação consta dos autos. Contratação de assessoria contábil e jurídica. Essa aqui, em sua defesa, eu retirei como sendo motivo de julgamento pela irregularidade das contas, considerando irregularidades formais. Com relação à questão dos empenhos omitidos posteriormente à execução da despesa, inclusive comprovadamente com a emissão das notas fiscais, eu não entendo como isso possa ser desfeito pelas justificativas anteriormente apresentadas e pelas quais o relator também se debruça em seu voto vista. É uma situação grave que fere de morte a Lei 4320 e que nós não podemos desconsiderá-la como ponto fundamental na questão do julgamento irregular da situação posta. Sendo assim, excelências, eu aqui, me esqueço apenas de memória aqui, de lembrança, eu mantenho meu posicionamento
quanto a não prover as alegações do gestor, divergindo do conselheiro Fernando, mantendo todos os itens aqui que me levaram a entender que houve irregularidades naquela gestão. Venda de patrimônio público em valor abaixo ao dar aquela avaliação mínima, que já é mínima, e aí a gravidade, há duas tabelas. No primeiro momento, o próprio gestor apresenta uma tabela menor, depois apresenta no defesa uma maior. É estranho isso, muito estranho. Contratação de assessoria contábil e jurídica, contrariando os preceitos da Lei 8.666 de 93, que inclusive ela mesma, lá no seu texto, comina sanção, é uma conduta lá configurada no artigo 89, no mesmo Estatuto Legal. E, por derradeiro, como já manifestei aqui, a questão do descumprimento do artigo 60 da Lei 4.320, violação grave, conforme previsão de nossa lei orgânica, no seu artigo 21, parágrafo 1º, quanto empenhos emitidos posteriormente à comprovação da execução das despesas, tendo em vista a emissão das notas fiscais a respeito. Na verdade, aqui a gente tem que atentar. O serviço foi executado, foi fornecida a nota fiscal. Teve pré-empenho, teve empenho anterior? Não teve. Se eu paguei posteriormente ou não, a infração já resta configurada pela execução da despesa, independentemente do pagamento, senhores conselheiros. Então, eu reitero meu posicionamento no sentido de que os atos de gestão sejam considerados irregulares por esta Corte de Contas, senhor presidente. Em discussão. Senhor presidente, Conselheiro Rodrigo. estou de posse aqui dos memoriais apresentados pelo recorrente e me chama a atenção alguns fatos que foram consignados em seu arrazoado. O primeiro fato que me chama a atenção Eu também tenho memorial. é que se trata de fatos ocorridos no ano de 2006. Terão diversas. No ano de 2006. E que processo só foi instaurado no ano de 2012. Portanto, não se trata nem de prescrição, se trata da decadência do direito da administração pública em abrir um processo. Eu não estou falando aqui, não estou analisando nesse primeiro momento nem a prescrição da pretensão punitiva. O terceiro fato que me chama a atenção é que o gestor só foi citado, só foi notificado para apresentar a defesa no dia 9 de maio, de acordo com os memoriais, no dia 9 de maio de 2017, ou seja, 11 anos após os fatos terem ocorrido, o que milita contra o princípio da duração razoável do processo e a segurança jurídica diante da dificuldade que o gestor, seja quem quer que seja, de se lembrar dos fatos, de colacionar provas sobre algo ou sobre uma complexidade de fatos ocorridos em uma gestão municipal 11 anos antes. Então, enfim, a se confirmar esses fatos, eu já dou o encaminhamento do meu voto não pela reforma da decisão, mas sim pela anulação da decisão, acolhendo a decadência da administração pública fiscalizante de abrir esse processo de fiscalização,
né? Posto que foi aberto 6 anos após. E encaminho meu voto pelo conhecimento do recurso e anulação, e provimento do recurso com a consequente anulação do acórdão proferido. É como eu estou votando no feito, senhor presidente. Continua em discussão. Excelência, eu aqui só quero chamar a atenção. Estamos, senhor Rodrigo, jogando por terra o inciso 2º do artigo 71 constitucional. Veja a gravidade dessa situação. É algo que nós temos que refletir. Estamos dizendo que é decadencial a aplicação do inciso 2º do artigo 71 constitucional, que logicamente é repetido na Constituição Estadual. É algo que nós temos que verificar. No meu voto, inclusive, o gestor, quando faz a sua defesa, quer fazer um registro, não que seja fundamental, mas eu novamente sou pego de surpresa, porque houve a distribuição de memoriais, evidentemente, não é obrigatório que faça a todos, mas não tinha conhecimento e tomei conhecimento apenas agora, inclusive, estou com aqui emprestado cedido pela conselheira Ana Raquel, o que na verdade é uma conduta que se repete, num processo parecido, isso já aconteceu em processo do mesmo gestor. Então, Excelência, no item 7 até o item praticamente 52 do meu voto, eu faço uma defesa de que não há possibilidade de esse inciso ter-se a aplicação subsidiária, ou qualquer nome que se queira dar a ela, de decadência ou prescrição a uma missão constitucional do Tribunal de Contas. Veja só os casos em que aquela discussão toda gerou a questão da prescritibilidade. Agora vamos estender isso para a parte decadencial. O Tribunal de Contas está dizendo que é decadencial o inciso 2º do artigo 71 constitucional. Isso é de uma gravidade terrível para a atividade de controle externo finalista desse tribunal. Sabem o que isso quer dizer? Que estamos, devido ao respeito devidamente, a contrário do senso, lançando por terra um instrumento próprio para se verificar dano, que é imprescritível, mas que estamos reconhecendo que é decadencial. É isso, senhores conselheiros. Obrigado. Eu queria só fazer um esclarecimento que, na verdade, a gente está diante não do artigo 71, inciso 2. A gente não está diante da prestação de contas de gestão. A gente está diante de uma auditoria. Auditoria iniciada com o relatório de uma diretoria de fiscalização. O raciocínio que o conselheiro Anselmo traz com a devida vênia não se aplica aqui ao meu raciocínio. Eu estou trazendo a aplicação do prazo decadencial para a abertura de um processo de auditoria, né? O grande problema é que nós utilizamos aquele processo de auditoria para fazer julgamento de gestão, né? Com fundamento emprestado, né? Improvisando para fazer o julgamento do inciso 2, que é o único instrumento processual que nós temos. Mas eu mantenho aqui meu entendimento
no sentido de que a atuação do tribunal ela tem que estar submetida ao princípio da segurança jurídica, né? Não consigo enxergar a gente abrindo um processo sobre fatos acontecidos, abrindo agora sobre fatos acontecidos 20 anos atrás, 10 anos atrás, 6 anos atrás, né? Portanto, e não se trata também de aplicar a decadência para o inciso 2. Esse é um raciocínio que a gente pode fazer mais na frente. Inclusive, existe uma tendência muito grande da jurisprudência em trazer a segurança e das manifestações, de um modo geral, trazer a segurança jurídica para esse inciso 2, mas eu me limito a aplicar a decadência apenas para a abertura de processos de fiscalização de ofício por parte do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Por isso que eu estou mantendo o meu voto nesse sentido. Raquel. Senhor presidente, também tem algumas informações aqui nesse memorial que não constam do voto do conselheiro Fernando e que me chamam a atenção. A primeira delas é com relação ao prazo, mas eu dei uma lida aqui mais detida e verifiquei, aí eu gostaria de tirar essa dúvida com o conselheiro Anselmo, que consta aqui nesse memorial que esse relatório, que esse procedimento foi deflagrado em função de uma auditoria realizada em dezembro de 2007. Excelência, posso E explicar? que o relatório foi feito em 2012. Na verdade, Excelências, processo originário, tenho certeza que ele é um processo antigo. Concordo com o conselheiro Rodrigo, emprestado, mas é a praxe do tribunal julgar as contas de gestão com base em auditoria. Inclusive, tem precedentes recentes até dividindo isso. Quando a apuração de uma situação específica, não é nem auditoria, é a própria inspeção em loco. Inclusive, trouxe processo meu, que saiu do pleno e foi para a Câmara ou vice-versa, em função disso. Mas é a nossa praxe até meados, se não me falar a memória, de 2016, quando se elencou o que era a prestação de contas, de governo e de gestão. Olha o risco. Até lá, então, a maioria de nossos julgados pode até vir a ser, para assim, tecnicamente falando, decaídos. Em função disso, tá? Em função disso. Mas o que acontece? Ao processo, há um ofício para que a diretoria faça essa inspeção em loco, a depender, como são vários fatos, auditoria. Quando o relatório desta auditoria está pronto, ela protocola. Então, é o relatório da auditoria. Tenho certeza, eu não tenho aqui os autos originais comigo, mas que o ofício para fazer a auditoria deve ter sido, não vou falar, que eu não tenho comigo, muito antes, mas vou falar bem antes. Então, tem isso. E é a prática que todo mundo conhece. Não estou falando aqui nenhuma em verdade. Todos nós verificamos que há um processo aberto, a primeira folha é o relatório em função tal e começa. Em função do ofício tal, da presidência, fomos ao município tal fazer isso. Essa é a nossa prática, é a nossa prática. Aí eu concordo com ele quanto a isso. Mas aqui, reitero, chama a atenção dessa, o senhor Rodrigo falou, nesse reconhecimento daquilo que nós fazemos para dar cumprimento ao artigo constitucional. Senhor presidente, é uma questão de fato. Só para fato, só para fazer um esclarecimento. Por favor, usa ali, se é para esclarecer o fato. Rápido, Excelência, é só uma questão de fato mesmo. Como a conselheira Raquel estava falando aqui, foi o seguinte, datas precisas. O leilão e as situações são de 2006. A inspeção in loco foi dezembro de 2007, um ano e pouquinho após. E o relatório só veio ficar pronto no dia 10 de julho de 2012. Então, assim, essa sequência é bom que fique bem esclarecido, porque ela é importante nesse deslinde. Aí, 2006 são os fatos, 2007 é a inspeção in loco. E realmente o DEFAFON, infelizmente, só entregou esse relatório em 2012, 10 de 7 de 2012.
Agradeço a sua colaboração. A gente pode falar que o relatório de 2007 é uma causa interruptiva da prescrição da pretensão punitiva, mas ele não interrompe decadência. A decadência ela não submete nem a prescrição, nem a interrupção, nem a suspensão. E a gente pode analisar, a partir desses marcos, se há também a prescrição quinquenal a incidir quanto às pretensões punitivas existentes nos autos. O que eu ressalto aqui, eu não estou entrando nem nessa questão. Eu estou entrando na questão da decadência para abertura oficial de um procedimento oficialmente. O ato administrativo que inaugura o processo só é aberto 6 anos após os fatos. Portanto, a meu ver, eu acho que o Ministério Público poderia até se manifestar também para trazer mais luzes. Permita dar mais informações. Excelência, sabemos que quando há a movimentação da máquina pública, decadência passa a inexistir. Poder jurídico, poder potestativo em movimento. Não há que falar nem decadência em momento algum. A segunda coisa, concordo, não estou dizendo que o tribunal está correto em 6 anos depois autuar um processo com o seu relatório. Mas não é um processo autônomo, excelência, é um processo dentro de outro. Qual é o outro processo que tem? É um processo que foi inaugurado me repita, por favor, a inspeção em loco foi datada de quando? Dezembro de 2007. 2007. Dessa inspeção em loco, eles foram lá materialmente fazê-la. É o procedimento tribunal. O tribunal está acontecendo. Em 2012, juntou-se o relatório dessa inspeção feita em 2017. É o tribunal, com a sua competência constitucional assegurada, é o tribunal em movimento, é a decadência já afastada, é o poder jurídico, é o poder potestativo do tribunal fazendo acontecer o inciso 2º. É a praxe nossa adotada até essa legislação que eu citei por último. Então, não vejo em que a gente poderia, não é, doutor Rodrigo, devido a respeito, uma inauguração, é uma continuidade de um procedimento feito pelo tribunal, que resultou naquele relatório. Poderíamos até aqui nos arriscar a dizer que os conselheiros aqui têm um prazo para julgar. Esse prazo... Não, é só uma mera... Vamos ver um pouco, doutor Gustavo. O prazo para julgar, que é um prazo que não é um prazo que seja, vamos dizer, de morte para o julgador. Presidente, queria concluir aqui a minha fala que eu estava falando e fui interrompida. Bom, então, concluindo, os fatos são de 2006 e a auditoria com o nome de inspeção em loco foi realizada em 2007. Então, eu entendo como conselheiro Anselmo que também não tem mais que se falar em decadência com relação a isso, porque o tribunal exerceu o seu poder, a sua competência em fazer a fiscalização. Vejo que, com relação ao memorial, ele fala em multa, que não foi tratada no voto do conselheiro Fernando, e eu também não estava presente quando foi relatado, quando foi trazido esse processo. E aí, com relação a essa... Trata de débito e de multa. Com relação a esse débito, eu acho que não tem o que discutir, o débito é imprescritível, mas a multa seria necessário a gente conhecer esses prazos para poder verificar se essa multa prescreveu ou não. E com relação ao prazo, que eu concordo completamente com o conselheiro Rodrigo e também com os comentários que o conselheiro Anselmo fez, eu acho que é importante verificar aquilo que não foi possível se provar pelo gestor, por falta de documentação, por não ter acesso a essa documentação pelo tempo
decorrido. E aí, como eu não tenho os autos, é impossível saber de boca em que tópicos ele não pôde comprovar regularidade ou irregularidade, em que ele comprovou que não teve acesso a essa documentação, porque é o que ele menciona aqui nesse memorial, por conta do prazo que se transcorreu desde a gestão. Então, acho que são coisas que são importantes que seja esclarecido para que a gente tenha como se manifestar. Porque vejo também nesse voto do conselheiro Fernando que ele traz como irregularidade a arrecadação e contabilização das receitas públicas, que não foi também mencionado no voto, não foi afastado ou acolhido. Isso aqui, então, não se manteve. Realização de despesas sem prévio empenho, Vossa Excelência discorreu sobre isso. Inobservância das regras para a execução das despesas públicas, que aí eu também não consigo ter noção de que se trata, já que não constou do voto de Vossa Excelência. E a questão da contratação da assessoria jurídica. Então, para mim, ficaram em abertos essa questão da inobservância das regras para a execução das despesas públicas, porque eu acho que é uma questão central quando se vai fazer uma auditoria e vai se analisar os atos de gestão, para ter noção de que inobservâncias foram essas, para que a gente possa se manifestar, né? Porque eu entendo que se o processo ele existe, ele foi deflagrado em 2007 e ele está aí para ser julgado, é como se nós tivéssemos uma prestação de contas para ser julgada. Há o lapso de tempo absurdo no julgamento, mas desde que a documentação comprobatória esteja nos autos, eu acho que a gente tem que se debruçar e analisar. Então, eu precisava esclarecer essas questões. Não sei se o conselheiro Anselmo... Eu preciso de um esclarecimento. Os autos foram abertos em 2007 ou 2012? Os autos só foram oficialmente abertos em 2012. A auditoria de 2007 e os autos de 2012. Bora lá. Dentro do que eu entendo e venho manifestando, inclusive na Câmara, quanto aos processos de aplicação de multa, nós temos, de um lado, uma pretensão punitiva, e isso a gente está submetendo essa pretensão punitiva a um prazo prescricional, né? Entendo, inclusive, que o relatório que aconteceu no ano subsequente é uma causa interruptiva dessa pretensão punitiva, tá? Assim como qualquer atuação inequívoca do tribunal extraprocessual antes da abertura do processo é uma causa inequívoca de interrupção do prazo prescricional, de uma pretensão punitiva, mas eu estou tratando aqui de algo anterior a isso, que é a decadência para abertura oficial de um processo. Isso a gente tem, para abrir um processo de aplicação de multa, um prazo decadencial de 5 anos, que não significa que a multa esteja prescrita, que a pretensão punitiva esteja prescrita, mas a administração ela dispõe de um prazo de 5 anos, que não é submetido à interrupção, nem à suspensão, para abrir, deflagrar um processo administrativo. Então, diante desse raciocínio, sem medo nenhum de me equivocar, né, a não ser que a doutrina tenha modificado seu entendimento, mais recentemente, eu desconheço a jurisprudência mais recente, mas classicamente é caso de decadência de um direito para a prática de um ato potestativo, que é a abertura oficial de um processo administrativo. Eu posso ter arrazoados anteriores a isso, eu posso fazer resumos anteriores a isso. Isso não é um ato inequívoco a interromper a prescrição. O relatório é um ato inequívoco a interromper a pretensão a prescrição da pretensão punitiva. Todavia, não interrompe o prazo decadencial, né? Não suspende o prazo decadencial. Com base nesse entendimento que não é novo nesse tribunal, que eu já me manifestei inúmeras vezes na Câmara, né? Ao defender a aplicação de multa ou aplicação da prescrição, da pretensão punitiva, eu trago o entendimento pela aplicação do Instituto da Decadência nos autos.
doutor Gustavo. Senhor conselheiro, eu só queria saber, um ato inequívoco, presidencial, dando legitimidade para que se faça a inspeção em loco, vale? Essa É um questão ato do politicamente ofício, válido. aí é onde nós divergimos na Câmara e que existe a divergência de entendimento. Vossa Excelência tem esse entendimento de que o ofício, por exemplo, do FUNCONTAS, ele não é um ato inequívoco. E o Ministério Público de Contas, acompanhado por mim, e eu não sei qual é o entendimento. Não, estou falando da mesma, estou falando da manifestação na Câmara com relação à pretensão Eu tenho duas posições punitiva. contra isso, dependendo Com do tipo de relação processo. ao ofício, estou dando um exemplo com relação às manifestações na Câmara com relação aos processos com contas. Então, assim como Vossa Excelência entende que lá o ofício ele não interrompe, é o entendimento de Vossa Excelência. Só quando é citado o gestor é que Vossa Excelência entende que O ofício é um ato jurídico que pode ser, a depender do contexto, pode ser um ato inequívoco, interromper a prescrição, a depender do contexto, não. isso, Vossa Excelência entende que não com relação aos processos com contas Mas na não nossa discussão. repercute na decadência. Com relação a esse processo, eu entendo, para mim a lógica é a mesma. Não é um processo de, o ato de sancionamento, não. de Sancionamento determinação é um resultado. da auditoria e a realização pelo tribunal, para mim, é um ato completamente inequívoco de que o tribunal está exercendo seu poder de fiscalização. Não Vossa Excelência, não divide Vossa Excelência, é um ato inequívoco. Mas não suspende a decadência para a abertura de um procedimento administrativo de controle. Originariamente, inclusive, processo que está posto aí, processo mãe, a aplicação de sanção, de débito, no valor de R$ 7.900, que aqui faço toda aquela análise mesmo pequena, como é débito, seria imprescritível que o gestor teria que arcar com a responsabilidade, embora tenha sido vencido ou considerado a questão da multa, essa sim, essa foi desconsiderada, mas o débito está posto, inclusive, aqui na decisão. Aí, como o que eu tenho aqui é apenas o voto do recurso de reconsideração, que, claro, me ative ao que tinha na peça recursal. Senhor presidente, eu acho que o doutor Gustavo ele poderia se manifestar também, ou a favor, ou contra. É um ponto jurídico importante que a gente precisaria também de mais luzes. Olá, doutor. Senhor presidente, a discussão é interessante. É uma inspeção em loco de 2007, né? Não, ela é 2012. Ela 2012. Não, 2012 é relatório, Excelência. Assim, esses processos antigos são inconvenientes porque, de fato, eles dificultam a defesa. Por outro lado, a gente tem uma norma constitucional que diz que é imprescritível o dano ao patrimônio público, né? Essa norma está sendo revisitada pelo Supremo e tem algumas ponderações, algumas flexibilizações, mas eu acho que a gente criar algum prazo extintivo aí, eu não vou entrar no se é de prescrição ou decadência, a gente vai acabar até suprimir a possibilidade, ainda que remota, eu acho muito difícil recuperar eventualmente algo desviado em 2007 agora. Mas se a gente criar um prazo extintivo para a atuação do tribunal nesses procedimentos que não sejam multas, eu acho que não deveria ser por aí. Na multa, concordo que qualquer penalidade pecuniária advinda dessa inspeção, auditoria, ela está prescrita. Mas outras consequências do ponto de vista político, do ponto de vista de ressarcimento, talvez não estejam. Então, são essas ponderações que eu queria trazer aos senhores. A discussão interessante. Seria bom me debruçar também com mais cuidado sobre o assunto, mas essas são as impressões que eu tive no primeiro momento. Eu pergunto a Vossa Excelência, à luz do entendimento recente do Supremo Tribunal Federal, a abertura de um processo com 10 anos de atraso, né, em que esse processo tenha decaído, né, o ato tenha decaído, repercute na
imputação do dano? Essa é a pergunta que eu faço a Vossa Excelência. Conselheiro Rodrigo, assim, eu não, como eu disse, eu deveria me aprofundar mais nos autos, mas como o processo não passou, eu sei que o Supremo está relativizando se for culposo, prescreve, mas se o ato for doloso, o ato que gere dano ao erário for doloso, ele não prescreve, culposo prescreve. Não é? Não esquecemos, permita-me, que isso aqui é um instrumento de verificação. A gente vai tornar estéril a atividade nossa constitucional quanto a isso. Eu digo que eu estou enriquecendo muito aqui, ouvindo os senhores debaterem, mas são essas minhas impressões preliminares. Para dar algo mais substancial, eu precisaria me deter um pouco mais, não é? Analisar algumas jurisprudências mais recentes, mas no momento seria essa a minha opinião. Senhor presidente. Bom, vamos... quer falar ainda alguma coisa? Quero, porque, para mim, independente dessa questão da decadência ou não, existem outras questões aqui nesse processo que eu não consigo conhecer, a não ser que essas questões que eu falei que sejam relatados aí um a um esses pontos, que são questão dos prazos, da aplicação da multa, dessas irregularidades que constam aqui e que não foi esclarecido, consta no voto, mas não consta na conclusão, não fala se foi acolhido, se não foi acolhido, se foi superado, se não foi superado. Então, eu não me sinto, só com o que foi relatado hoje, capaz de dar o meu voto, porque eu precisaria, diante dessas irregularidades, conhecer o processo e, inclusive, verificar esses prazos, porque eu vi que tem multa pelo arrazoado e não pelo voto. E aí eu não tenho nem como aderir ao voto do conselheiro Fernando, porque não trata disso, nem como a do Anselmo, porque eu verifico que existe um lapso de tempo muito grande. Então, eu preferia pedir vista dos autos para poder trazer o meu voto com segurança. Pronto. Vista dos autos, a conselheira Ana Raquel. Continua, conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, eu tinha mais um processo aqui a relatar, processo 4559, mas eu peço bem a Vossa Excelência, inclusive é uma matéria até simples, uma voto vista, mas eu faço muita referência aqui a um voto anterior da conselheira Rosa Albuquerque. Eu pediria a Vossa Excelência, então, adiar o adiamento desse processo para a próxima sessão. Fica adiado o processo 4559-2015 para a próxima sessão. Ô, conselheiro Anselmo, aqueles dois você pediu adiamento? Pedi. Foi adiamento, né? Adiamento. Então, também, você anotou eu, Gustavo? Não detei. Já? Tá. Então, pela ordem, o conselheiro Rodrigo. Presidente, eu vou pedir um prazo de 5 minutos para eu ir ao banheiro. Eu pensava que Nós. o processo... Tá suspenso por 5 minutos, porque tá ruim o negócio. Complicado. Aí,